Organizar as finanças já é algo desafiador. Agora, organizar as finanças a dois de um casal é um desafio ainda maior. Por isso eu estou aqui para te ajudar a organizar a vida financeira de um casal da sua família. Eu sou Marcelo Nassil, estou aqui para ajudar você a entender que você foi feito para prosperar sobre todas as coisas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como organizar a vida financeira em casal. Eu vou compartilhar com você informações importantíssimas, cruciais, para ajudar você a organizar a vida financeira de um casal em casal. Os principais erros que acontecem na organização ou na condução da vida financeira de um casal. Primeira informação muito importante para você sempre ter em mente: o propósito do nosso canal é ajudar as pessoas a entenderem que, de fato, elas foram feitas para prosperar sobre todas as coisas, inclusive no casamento e na vida financeira. E, pasmem, eu fico admirado com a estatística brasileira de separação de famílias. O motivo número 1 de separação de casais é o motivo de problemas financeiros. Então esse é uma das causas que eu venho gravar esse vídeo, porque eu tenho o objetivo de trabalhar nas famílias, de trabalhar em casais, para que as dificuldades financeiras não sejam as causas de separação de casais, de separação de uma família. Então vamos para os passos de como organizar a vida financeira em casal e no final eu apresento para você os principais erros que os casais cometem na hora de organizar a vida financeira. Isso é para te ajudar a evitar esses erros e, consequentemente, prosperar na parte financeira sem que você tenha que tropeçar nessas falhas corriqueiras. O primeiro conselho que eu dou é: normalmente os casais não conversam sobre dinheiro. Eles esperam um momento ruim para conversar sobre dinheiro. Conversamos sobre tudo. Entretanto, sobre dinheiro, essa conversa não é tão recorrente. Nós normalmente conversamos sobre dinheiro quando há um caso de separação ou em situações de dificuldade financeira. Mas não é necessário chegar nesse ponto para começar a falar de dinheiro. Nós podemos falar de dinheiro a partir de agora, a partir de hoje. Você na sua casa pode começar a falar sobre dinheiro. Você com seu cônjuge, você com seu noivo, com seu namorado, já pode falar sobre dinheiro para que vocês tornem comum esse entendimento. E esse é o primeiro conselho: falem abertamente sobre dinheiro. E para isso, vocês terão que ser transparentes um com o outro. Serem transparentes sobre os ganhos de cada um e também sobre os gastos de cada um. Mas falar de dinheiro é fundamental para que cada um entenda o modelo de dinheiro, chamado modelo de entendimento ou de crença, que cada um possui dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mentalidade. Alinhando esse entendimento sobre como usar o dinheiro, como utilizar o dinheiro e como administrar as finanças, o casal consegue nivelar essa comunicação e falar a mesma língua. E assim vão se entender e evitar divergências de entendimento. Sabe aquela situação em que um casal olha para o outro e fala: mas é óbvio que tinha que fazer desse jeito, mas é claro que tinha que fazer desse jeito. O óbvio é particular de cada um. Cada um tem o seu óbvio dentro de si. Então nós precisamos conversar sobre dinheiro para nivelar essa comunicação e esse entendimento. Uma das partes do casal entende mais sobre dinheiro, outra entende menos, e eles com comunicação nivelam esse entendimento. Comunicação significa tornar comum o conhecimento. Então, para isso, nós precisamos falar sobre dinheiro. É colocar na mesa mesmo os nossos ganhos, os nossos gastos e com transparência. Falar sobre como nós administramos, quais nossos erros, quais nossos acertos e falar abertamente sobre os nossos gastos e as nossas dificuldades. Lembrando que conversar não é discutir. Então, quando o casal senta para conversar sobre dinheiro, ele tem que ter empatia para entender como o outro enxerga a situação, como o outro enxerga a organização financeira e, de fato, o dinheiro. Cada pessoa tem uma visão sobre dinheiro e, nivelando isso, alinhando esses entendimentos, o casal consegue se comunicar melhor. Entenda que se um fala inglês e o outro fala português, as linguagens elas não vão ser compreensivas. As formas de expressar vão ser claras para quem está expressando, mas não vão ser claras para quem está ouvindo.
Então é necessário nivelar o entendimento, falar a mesma língua. O casal precisa fazer isso. Então conversar não é discutir, é de fato alinhar o conhecimento. E o casal, após essa conversa tranquila, esclarecedora e transparente, vai responder uma pergunta crucial, que é: o que nós iremos fazer com o nosso dinheiro? Essa pergunta é importantíssima para o casal e o casal precisa escrever essa pergunta e respondê-la o quanto antes. Por que o quanto antes? Porque muitas das vezes nós pensamos que essa pergunta tem que ser respondida ao longo de 5 anos, 2 anos, 10 anos. E nós não respondemos e nem fazemos essa pergunta para nós mesmos. E o problema é que 2 anos, 5 anos e 10 anos passam e nós, em virtude de não respondermos essas perguntas, nós deixamos o tempo passar e nós não reprogramamos as nossas crenças e não realizamos os nossos planejamentos. E claro, sonho que não é transformado em objetivo e metas, ele não é realizado. Você pode transformar os seus sonhos em objetivos, os seus objetivos em metas e você atingir as suas metas, os seus objetivos para realizar os seus sonhos. Então esse é o segundo conselho, que é planejar. Depois do casal ter conversado abertamente, ele pode fazer um planejamento. O planejamento do casal é importante saber da regra do casal. Na hora de organizar as finanças, o casal entende que 1 mais 1 no casamento não é igual a 2, e sim igual a 3. Por quê? Porque 1 mais 1, quando se fala de cônjuge, nós temos também o terceiro fator, que é o casal em si. Então, na hora de planejar, é necessário que o casal exponha os sonhos, os objetivos financeiros, as expectativas, se adquirir uma casa, um carro, realizar uma viagem, tem que apresentar, tem que esclarecer, deixar claro e colocar no planejamento quais são os objetivos que cada parte do casal possui. Escrevam os sonhos, escrevam os objetivos. E por que nós temos 3 partes? Porque existem os objetivos individuais do homem, o da mulher e também o do casal em si. Então nós temos o objetivo dos dois, que são objetivos mútuos, que provavelmente pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma viagem a 2. Mas existem também objetivos individuais que eles precisam ser levados em conta. Dessa forma, como eu disse, você planeja, realiza esse planejamento individual e também em conjunto, apresentando sonhos, expectativas, vontades que cada um tem, e você parte para a etapa 3 do planejamento. Primeiro é entender que 1 mais 1 é igual a 3, porque tem as vontades do casal. Segundo é descrever todos os sonhos, todas as vontades que cada um tem e avaliar se elas estão viáveis para ser priorizadas nesse momento ou não, serão postergadas para um segundo momento. E passo 3 do planejamento, que é separar os gastos individuais. É importantíssimo essa etapa na hora do planejamento. Por quê? Para que um ou outro no casal não se sinta desvalorizado, menosprezado, mas que cada um tenha separadinho uma quantia para o seu uso mensal. Isso pode ser acordado entre o casal. Existem casais que reservam uma parte para uso mensal do casal, uso diário ou semanal, e eles consomem isso de acordo com as decisões de ambas as partes. Ou também existem casais, que eu indico muito essa forma, que é separar uma quantia para cada um, para que eles façam a manutenção. Também eles podem comprar um presente um para o outro, eles podem desfrutar desses valores desde que estejam dentro do que foi orçado e do que foi planejado para o casal. Então, dos gastos individuais existem 2 formas de fazer. O que cada um estabelece que vai gastar por mês ou um valor montante junto, unificado do casal, que eles decidem como gastar em conjunto. No passo número 3, eu indico que você entenda que a união, de fato, no casamento faz a força. Então, unam-se. Passo 3 é: entendam que o dinheiro do casal é do casal. Então, se um ganha 10 e o outro ganha 5, entenda que o casal ganha 15. Para que não haja essa discordância, esses pesos diferentes, eu oriento sempre que o dinheiro seja um só, que o casal una os ganhos para depois realizar o planejamento. Então entenda que o dinheiro do casal é do casal. Eu oriento dessa forma porque é muito comum que casais eles tenham diferentes salários
e na hora de unir os gastos do casal, eles queiram que um pague mais e o outro pague menos. Só que dessa forma pode haver alguma discordância ou alguma divergência, principalmente quando essas situações se invertem, em que um que ganhava menos começa a ganhar mais. Então é bem importante o casal pensar como casal. O dinheiro do casal é do casal, junta aquele montante de ganhos e daí em diante é feito o planejamento. Passo número 4 para você organizar as suas finanças em casal é defina um líder. É muito importante que vocês escolham entre si o gerente financeiro, o gerente da planilha, o responsável pelas anotações, mas de fato um gerente financeiro. É normal que um ou outro tenha mais disposição ou aptidão para realizar essas contabilizações e essa organização financeira de forma honesta, justa e acordada entre o casal. É importante que tenha um responsável, porque já ouviu aquela frase que cachorro com 2 donos morre de fome? Por quê? Um espera pelo outro, o outro espera pelo um e no final das contas ninguém toma conta do orçamento. Então é importante que as responsabilidades sejam partilhadas e na área financeira se tenha uma definição de um líder, de um responsável para resguardar e liderar essas contas e acompanhar a evolução, a variação delas para que um ajude o outro na hora de fazer esse fechamento mensal e também o planejamento mensal. Então, defina um líder. Dica, conselho número 5 é: procurem sempre mentores. O que são mentores? São pessoas que já têm resultado naquilo que você deseja obter resultado. Pessoas que já têm conhecimento, que já têm sucesso naquilo que você deseja ter, que tem mais conhecimento que você. E um mentor não é apenas um conselheiro. O mentor é alguém que vai acompanhar você na sua rotina ou na sua organização financeira. Se você está numa situação difícil, de dificuldade, procure alguém para que ele possa mentorar você, para que essa pessoa possa mentorear você. Você pode fazer isso de forma online ou de forma presencial, ou também modelando pessoas de sucesso. Você consegue incorporar no seu dia a dia, no seu orçamento, hábitos dessas pessoas, de como elas fazem a organização, de como elas conduzem a vida financeira, e você consegue desenvolver também esses hábitos e ter resultados muito próximos, se não iguais a dessas pessoas. Então o ser humano tem a capacidade de modelagem e você pode modelar pessoas que estão tendo bons resultados na vida financeira. Você pode aproveitar esse vídeo, fazer as suas anotações e mandar para alguém que você conheça, que poderá ajudar com certeza essa pessoa na organização das finanças do casal. E quando você ensina, você aprende 2 vezes. Então procure mentores ou procure modelar pessoas que estão tendo sucesso na área financeira e que você gostaria de modelar e de aprender com elas. Passo número 6 ou conselho número 6 é: estude sobre finanças. Se você foi o eleito gerente financeiro do casal, estude sobre finanças. Normalmente as pessoas não aprendem no ensino médio, no ensino fundamental sobre finanças. Aprendem sobre várias matérias e temas que não serão tão utilizados como as finanças, pois as finanças são usadas todos os meses ao longo da nossa vida e comumente as pessoas não têm uma desenvoltura muito boa, né? Vamos dizer assim, um desempenho muito bom na área das finanças, mas isso pode ser aprendido. É totalmente possível aprender como administrar, como organizar a vida financeira e como investir. Com certeza você pode aprender de pouquinho em pouquinho com livros, com e-books, com vídeos, modelando pessoas, mas você precisa estudar. Muitas vezes nós perdemos tempo na rede social com conteúdos que não nos fazem crescer, que não nos fazem desenvolver e não nos fazem prosperar, crescer todos os dias. Então você precisa estudar e você pode estudar gratuitamente conteúdos de finanças sobre administração, que isso vai fazer você, vai ajudar você a crescer. E dica número 7, conselho número 7 é: não viva em função dos outros. Não viva em função das outras pessoas. O que seria então viver em função de outras pessoas? Vou contar uma história para você entender. Um dia, um homem chegou em casa do trabalho e a sua esposa estava esperando ele com uma aparência de insatisfação. Quando ele chega em casa e pergunta para ela o que aconteceu, ela diz: eu, conversando com as minhas vizinhas, percebi que todas elas já compraram televisão. Todas as minhas vizinhas, todas as pessoas da rua compraram televisão e nós ainda não temos. O marido então decide
avaliar as finanças do casal e olha para a esposa e diz: olha, nós não estamos muito bem para esse e para os próximos meses. Nós não temos dinheiro para comprar uma televisão, mas nós temos dinheiro para comprar uma antena. Nós conseguimos fazer um ajuste aqui e comprar uma antena. Então a esposa parou, pensou e disse assim: então compre a antena com uma condição, que você instale ela no lugar mais alto da nossa casa, para que todas as pessoas olhem na nossa casa, vejam que nós temos uma antena e acreditem que nós temos uma televisão. Olhe esse comportamento dessa história. Uma pessoa que vive apertando o orçamento, se comprometendo com gastos em função das outras pessoas, para viver uma vida de aparência. Então o conselho número 7 é valiosíssimo porque não vive em função das outras pessoas, não vive em função da avaliação dos outros. Você, o seu casamento, a sua família tem uma rota de prosperidade e tem uma rota para sucesso financeiro. E ela é diferente da minha rota, da rota da minha família. E é diferente da rota de outros casais. Eu não sei em que situação que você está, mas se você pode começar a sua caminhada hoje e não viver em função dos outros. Existe um provérbio bíblico que diz: é melhor ser uma pessoa comum e ter servos para trabalhar para você do que parecer que você é uma pessoa poderosa e importante e não tem ninguém que o sirva e nem mesmo alimento. É o Provérbios 12, versículo 9. Grave esse provérbio porque ele apresenta para nós que é melhor nós sermos pessoas simples, mas termos prosperidade e fartura na nossa casa do que aparentarmos sermos pessoas grandes e poderosas, mas estarmos passando por uma dificuldade financeira e vivermos uma vida de aparência. Esses são 7 conselhos que eu apresento para você organizar a vida em casal. Conversem sobre dinheiro, façam um planejamento, unam as suas forças, conversem sobre dinheiro, unam os recursos do casal, façam um planejamento considerando os sonhos de ambos os cônjuges, de ambas as pessoas e também o sonho em conjunto, 1 mais 1 é igual a 3, sonho de um, sonho do outro e sonho do casal. Definam um líder, um gerente financeiro, busque conselhos, mentores e pessoas que vocês podem modelar, estudem sobre finanças e não vivam em função das outras pessoas. Agora eu apresento para você erros muito comuns na organização financeira em casal, na organização financeira das famílias. São 4 erros principais que casais cometem na hora de organizar a vida financeira. Erro número 1. Os casais, na hora de organizar as finanças, não conseguem ter um entendimento, a compreensão sobre a visão patrimonial de um casal. O que é a visão patrimonial de um casal? É que o patrimônio do casal ele é como uma empresa, ele é como uma sociedade. Existe um conceito de sociedade patrimonial. O que é uma sociedade patrimonial? É quando pessoas se unem, mais de uma pessoa se une com o seu patrimônio. É como uma empresa. Uma empresa pode ter 2 ou mais sócios. E esses sócios se unem para formar uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica. São 2 sócios responsáveis por um CNPJ. No casamento também é assim, são 2 pessoas que são responsáveis por um patrimônio. Então é necessário desenvolver a visão patrimonial de sociedade do casal. É uma visão de sociedade patrimonial. Então o seu cônjuge, ele representa um sócio na área patrimonial, na área financeira. Então um não é um concorrente do outro. O erro é não ter essa visão de sociedade, mas ter a visão de concorrência, em que um está atrapalhando o outro, um é culpado pelas fraquezas, pelas dificuldades, pelos problemas financeiros. E esse é o segundo erro também. O primeiro erro é não entender, não compreender a visão, o conceito de sociedade patrimonial de um casal, que ambos são sócios e ambos trabalham não para um objetivo individual, mas ambos trabalham para um objetivo mútuo, o objetivo familiar, o objetivo do casal. Tem uma visão de sociedade em que um trabalha e ajuda o outro, mas os 2 estão trabalhando com um objetivo comum, que é o casal e as finanças e a prosperidade da família. Erro número 2 é quando um enxerga o outro como inimigo ou como culpado. Não culpem o outro por um erro do casal. Assumam a culpa, pois quando nós assumimos a culpa numa dificuldade financeira ou qualquer dificuldade numa família,
o outro tende a também assumir parte da culpa. E assim nós dividimos os pesos. Mas é normal que as pessoas, quando elas empurram a culpa para o outro faz a mesma reação. O outro tem a mesma reação, tem a mesma atitude, que empurra um para o outro e o outro para um, e aquilo nunca se resolve. Você quer resolver? Assuma a responsabilidade da mudança, seja você o gerador da mudança, não culpe o outro pelos erros, pelas dificuldades, assuma você a mudança e, consequentemente, o outro vai ver a sua atitude e vai começar a assumir também responsabilidades e o casal vai se unir nesse círculo virtuoso de organização e prosperidade. O terceiro erro é que os casais muitas vezes tomam decisões individuais na hora de organizar as finanças. Isso gera individualismo, isso gera disputa, isso gera concorrência, em que um se sente insatisfeito e um não se sente assistido pelas contas, pelas divisões. Então, o terceiro erro é o casal tomar decisões individuais, sem que o outro esteja sabendo. Nós falamos há pouco sobre contas individuais, gastos individuais do casal, que cada um deve ter uma quantia, um valor determinado, pode ser mútuo ou pode ser separado, que referem-se aos gastos individuais de cada um. Não são desses valores que eu me refiro. Eu me refiro a assumir um compromisso que onere o orçamento do casal sem que o outro esteja sabendo ou sem que o outro esteja de acordo. Assumir uma despesa, realizar uma compra e só contar depois como se nada tivesse acontecido. Isso gera individualismo. Então não tomem decisões individualizadas. Como eu disse, aqueles gastos pequenos durante o mês, o casal é livre para fazer as suas decisões, mas gastos que impactam o orçamento, que são representativos na hora das finanças, eles precisam ser acordados e com transparência. Esse valor que pode ser decidido gastar livremente também precisa ser acordado para que um não se sinta injustiçado no final das contas. O quarto erro que os casais cometem bastante também, que é muito comum que os casais cometem na hora de organizar as finanças, é um erro muito simples, muito comum. É o erro de não ter disciplina de realizar aquilo que foi planejado. Então é possível que o casal sente, converse, organize as finanças, juntem as receitas e os ganhos, façam um planejamento, eles definam o gerente e o responsável, eles desenvolvem aprendizado financeiro, mas na hora de realizar aquilo que foi planejado, eles se descontrolam ou não têm a disciplina de acompanhar de fato se o orçamento está sendo seguido e, por falta de disciplina, aquilo é deixado de lado e já não se considera mais. Então é alguém que está viajando sem olhar o mapa. Definiu-se o mapa, estabeleceu-se a rota, mas não estão utilizando isso na hora de realizar a viagem. Então disciplina é fundamental. Aquilo que foi acordado precisa ser praticado. Aquilo que foi praticado precisa ser revisado depois para avaliar se não há erros ou oportunidades de melhoria. Eu já disse aqui que aquilo que não é controlado não é gerenciado e aquilo que não é gerenciado não pode ser melhorado. Então controle gera gerenciamento e gerenciamento gera melhoria. Então você que foi eleito gerente financeiro precisa colocar em prática aquilo que foi confiado a você, aquilo que foi entregue a você para ser o guardião e o líder das finanças. Coloque em prática, pois isso vai gerar uma sinergia poderosa no casal e ambos vão acreditar que é possível e vão aumentar o nível de confiança, de confiabilidade um no outro pelas atitudes que estão sendo colocadas em prática. Então tenha disciplina de colocar em prática aquilo que foi acordado no casal. Adotando essas disciplinas, o casal vai ter uma vida muito mais leve, uma vida financeira muito mais organizada e aquelas programações mensais, a revisão do planejamento mensal, do orçamento mensal e também anual vai ser muito mais fácil, leve e muito mais prazerosa e agradável, porque eles definiram o mapa, eles estão seguindo o mapa e o destino é conhecido, o destino já foi traçado, que é um destino de muita prosperidade e muito crescimento financeiro. Com amor, carinho e compreensão de ambas as partes, o casal consegue prosperar na área financeira
em todas as áreas, assim como foi estabelecido. Que um contribua com o sucesso de outro e o outro esteja contribuindo com o sucesso de um. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você conhece alguém que pode estar passando por uma dificuldade ou que deseja aprender mais sobre finanças e como organizar a vida financeira em casal, envie esse vídeo. Não se esqueça de clicar aqui no gostei, pois vai ajudar a que esse vídeo seja impulsionado para mais pessoas, esse conteúdo chegue a mais pessoas e elas recebam essa informação, e envie no WhatsApp de alguém que você conhece e que pode se beneficiar com essas informações. E claro, envie para o seu cônjuge, para o seu noivo, para o seu namorado ou namorada, que isso vai ajudar você na área financeira e vai ajudar ele ou ela a entender que você foi feito para prosperar sobre todas as coisas. Super abraço, fiquem com Deus!